E aí, fala aí pessoal, olá a todos, vamos ver aqui parte 2, iniciando como se tornar um especialista em matemática, especialista no sentido de você ter base forte. Vamos aqui iniciar oficialmente aqui o projeto. Na parte 1 fizemos uma introdução, falamos da conscientização de se aprender a disciplina, e vamos ver agora a parte 2, iniciando o assunto aqui, que é sobre conjuntos. Então eu quero ter uma base forte sobre conjuntos, porque conjuntos ele serve como pré-requisito para depois aprender lá no ensino médio no assunto sobre probabilidades, não só probabilidades como também análise combinatória. Então, para você saber análise combinatória e probabilidades, assuntos estudados no ensino médio, você tem que saber conjuntos. Esse assunto conjuntos se inicia no ensino fundamental 1, tem no ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. O propósito é a gente fazer digamos assim, apresentar de uma forma bem básica, dar a base, vou dar a ideia de como você pode aqui iniciar o conjunto. E depois você pegar um livro, você pega um livro, um bom livro de matemática. Hoje em dia você tem muitos bons livros de matemática com mais questões, são assuntos bem mais desenvolvidos devido a mudanças de provas de concurso, de vestibular, com questões mais complexas, questões que exigem mais raciocínio. Vai mudando os estilos de questões, que quando a gente pega uma questão de vestibular e de concursos e comparar com questões lá dos anos 80, anos 90, a gente vai perceber que não mudou muita coisa em termos de raciocínio, né? Com o passar aqui, né, com essa jornada que nós vamos ter, vamos ver nas partes posteriores, apresentando questões, comparando uma questão dos anos 80, 90 com questões do século, a partir do século 21, ok? E você vai ver que não tem muita assim, alteração não. Mas de qualquer maneira, embora haja a sensação de que você tem que ter um raciocínio muito maior nas questões atuais, né? Na elaboração de questões atuais. Então vamos lá. Conjuntos. Então tá aqui, a gente começa aqui falando aqui aí começa, vamos lá, conjuntos. Aí você tem conjuntos, elementos e pertinência. Então é o primeiro assunto que a gente vê. É o primeiro assunto que se estuda na matemática. Quando você tem noção de conjuntos, é assim, você tem aqui conjuntos, você representa aqui por esse diagrama, tá lá? Então, se você quer ter uma base forte, ser um especialista, mesmo não se formando em matemática, não quero me formar em matemática, mas eu quero aprender matemática. Então, vamos lá. Vamos aprender por aprender. Aqui, tá aqui, conjuntos aqui, no diagrama, e a gente chama de conjunto A. Então, a gente usa letras do alfabeto, fala assim, dado um conjunto A, e depois você tem aqui, dado um conjunto B, e aqui dado um conjunto C. Tá lá. Pronto. O que acontece? Conjunto representa assim por balão, tem conjunto que é representado, por exemplo, por figuras geométricas, né? Pode ser um triângulo. Dado um conjunto D aqui, aí esse diagrama pode ser representado por um triângulo, por um quadrilátero, tá lá? Mas geralmente a gente vê assim que é um diagrama, tá aqui. E o que acontece? E dentro do diagrama aqui, você tem conjuntos, aqui, por exemplo, você tem agora elementos, você tem aqui elementos, por exemplo, elemento X e o elemento Y, tá aqui, E nesse conjunto B você tem o S, o Z e o T, e aqui você tem o U, R, P, V. E aqui, né, vamos ver agora o seguinte. Então, quando você vê que existem dentro do diagrama letras, pode ser, por exemplo, o conjunto de planetas do sistema solar. Então, se você quer exemplificar conjunto dos planetas do sistema solar, aí você coloca o conjunto aqui, você faz assim, tá lá? Conjunto de planetas do sistema solar. Aí você tem aqui Terra, tá lá?
né? Você tem Saturno, aí você coloca os planetas do sistema solar. Ó. Eu quero formar um conjunto de planetas do sistema solar. Aí você tem Mercúrio e por aí vai. Tá lá, só para ter mais ou menos uma noção do porquê que você estuda conjunto. Tá ali. Pronto. Aí, então esses aqui são chamados elementos. Você chama de elementos. Vamos lá. Quando você tem aqui essas letras aqui, então são chamados de elementos, tá lá. E agora vamos ver o que é pertinência. Quando você tem aqui pertinência, aqui ó, pertinência representado por esse símbolo aqui, está dizendo que quando você fala vamos botar aqui ó, pronto ó. Você tem aqui ó, quando você fala pertence, pronto. Aí você tem assim ó, pertence a, tá lá. É assim que a gente mais ou menos usa essa forma verbal aqui. O que acontece? Acontece o seguinte, vamos ver que, por exemplo, você vê que XY, ele está dentro do conjunto A. Aí quando você diz que esse X e Y são elementos que pertencem ao conjunto A, aí você coloca assim, X, Y, ele pertence ao conjunto A. Aí quando você tem assim, por exemplo, T, Z e S, eu vou pegar aqui o S. Você vê que o S, ele não está dentro desse conjunto A, ele pertence ao conjunto B. Mas aí quando você coloca assim, S, aí eu pergunto, S está dentro do conjunto A? Não. Então você pode dizer que S, ele não pertence ao conjunto A. Então tem muitos exercícios, aqueles bem básicos, assim, bem no início de grau, bem simples de complexidade, para você exercitar, para você saber o que é pertence, né? Você utilizar aqui pertence. Pertinência, ele é um símbolo usado para elementos, somente para elementos. E o que acontece? Vamos dizer que você tem aqui, eu vou pegar aqui um elemento aqui diferente, vamos ver aqui uma outra letra que eu posso colocar aqui. Vamos dizer, você tem XY, você tem, por exemplo, perdão, vamos pegar aqui uma letra aqui, vamos supor que você tenha a letra F. Aqui está a letra F. Você vê que essa letra F aqui, ela está fora desses três conjuntos aqui. A letra F aqui não pertence nem o A, nem o B, nem o C. Então, você vê que ó, a letra F aqui, ela não pertence, tá lá, a esses três conjuntos aqui, ó, A, B e C. Tá lá. Só para você ter uma ideia, ele está fora aqui, entendeu? Então, quando você fala assim, relação de pertinência, pertence, aí tem a contraposição dela que é não pertence, ó. Pertence, não pertence. Então, é assim que você deve começar já a ter uma ideia de como você pode ter uma base sobre conjuntos. Então, a gente começa assim, né? Digamos que essa aqui é uma dica. Aí, por isso que você tem que ler livros, leia e você tem que ler de uma forma mais completa. Aí, o que a gente vai fazer agora? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, sobre fazer essa complementação sobre conjuntos, né? Então, você vê que quando você se baseia no material, quando você tem assim um material que você se baseia sobre conjuntos, então tá aqui, ó. Você tá ali. Então a parte 2 aqui, ó. Você começa a parte 2 fazendo uma coisa bem básica, entendeu? Tá lá, parte 2 aqui. Aí você bota teoria dos conjuntos, tá lá. Eu quero começar a entender matemática. Eu me formei, eu terminei toda a minha fase escolar, terminei o ensino médio e eu quero recomeçar, eu quero reaprender os assuntos. Reaprender, lembrar, tá lá, teoria dos conjuntos. Então, vamos ver aqui. O que eu fiz? Então, eu peguei o material aqui, ó, esse material. Então, eu peguei aqui, ó, conjuntos, elementos e pertinência. Eu me baseei aqui e serviu de inspiração para eu colocar ali no quadro para iniciar. Então, tá aqui, tá dizendo, ó, noções primitivas. Então, o que eu fiz lá no quadro?
são noções primitivas. Para você saber o que são conjuntos, A, B, C e D, que é o diagrama. Elementos aqui, ó, pertinência, lê-se pertence, né, como eu coloquei. Aí que tá aqui o conjunto, ó, tá? Tá aqui. Aí você tem as representações de conjunto. Aí quando você tem assim as representações de conjunto, ó, representações de conjuntos, pronto. Tá lá. Você tem aqui as representações de conjuntos, pronto. E o que a gente vê? A gente vê aqui, quando a gente fala assim, ó, você tem aqui os conjuntos numéricos, tá? Que você começa com conjunto dos números naturais, tá lá, inclusive o zero. Conjunto dos números inteiros, racionais e irracionais, conjunto dos números reais. Tem o conjunto dos números complexos, tá lá, conjuntos dos pontos do plano e conjunto dos pontos do espaço. Eu estou fazendo só uma lida aqui geral, mas vamos aqui entender cada um. Tá lá. Então, quando você fala assim, representar aqui os conjuntos, né? Então, digamos assim que eu posso começar com, tá lá, você tem aqui os conjuntos numéricos, tá aqui, ó. Você tem aqui os conjuntos numéricos, pronto. Aí você tem ali conjunto dos números naturais, tá lá. Esse conjunto dos números naturais aqui são os números naturais e que não envolvem números negativos. O que são conjuntos dos números naturais? É que você tem, por exemplo, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? E por aí vai, né? Tá lá. Isso aqui são os conjuntos dos números naturais, né? Vamos dizer que eles são infinitos, né? Tá lá. Quando você fala conjunto dos números naturais, a gente vai ver que existem assuntos da matemática que envolvem números naturais. Quais são os assuntos da matemática que envolvem conjuntos dos números naturais? A gente estuda MMC, MDC, a gente estuda sistema binário, né? O sistema binário que a gente vai ver o que é o sistema binário, que é muito importante que graças ao sistema binário foi possível elaborar códigos, números, por exemplo, 1 e o 0, para dados de computador, né? Então, se você acessa ali qualquer programa de computador, você acessa o programa no celular, no tablet, e tudo isso, tudo que você vê ali na tela do computador, isso tudo acontece por causa dos dados que são processados. E esses dados acontecem por causa do sistema binário. Então, o sistema binário também possibilitou você fazer uma leitura em código de barras para pagar uma conta. Ali, quando você tem o QR Code, você pagar a conta, tudo envolve sistema binário. Você vê a importância que existe da matemática para isso. Por isso que você estuda matemática. Tá lá? Aí você tem aqui conjuntos dos números inteiros. Quando você fala números inteiros, são os números inteiros que são divisíveis, ou seja, que quando você divide, a conta dá exata, ou seja, dá resto zero. Tá lá. Então, quando você estuda o conjunto dos números inteiros, então aqui a diferença do número natural é que no conjunto dos números inteiros você inclui o zero também, claro, e você inclui números negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e infinito. E aqui você inclui 1, 2, 3 e infinito. Pode ser 4, 5, 6, tá lá. Fechou aqui, pronto. Tá certo? Agora, o que acontece? Vamos ver nesses aqui o seguinte. Dentro do conjunto dos números naturais, você tem aqui conjunto dos números naturais com asterístico. Significa que no asterístico o zero ele é excluído. Então, quando você tem um conjunto dos números naturais com asterístico, é que o zero ele é excluído. O zero é excluído. Então, isso você vai ler. Então, você vai pegar um livro, você vai fazer uma leitura, porque o que eu estou fazendo aqui são assuntos que depois do que você estuda sobre os conjuntos, né? Que eu falei, quando você fala do diagrama, tá lá a representação dele,
Então, ó, aí tem os exemplos que eu falei, igual dos exemplos dos planetas, né? O conjunto dos planetas do sistema solar. Então, lhe dão exemplos ali. Quando você vai pegar o livro, você vai ver uma coisa mais completa. Aqui eu estou apenas dando a base, tá bom? Tá lá. Aí você tá lá, ó. Você coloca e vai. Você tem o asterisco, você não inclui o zero. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Pronto. Então tá aí, tá? Você tem o conjunto dos números naturais. Aí depois você tem aqui, que é o chamado conjunto dos números racionais. Quando você fala aqui conjunto dos números racionais, é o seguinte, tá lá. Quando você tem a ideia aqui de números racionais, ó, aqui tá assim, racionais, tá lá. O que significa quando você fala que o número é racional? Quer ver? Eu vou pegar aqui um exemplo. Você tem aqui um exemplo, vamos lá. Se eu falar assim para você, o 4, ele é um conjunto racional, porque números racionais é todo número que fica na forma de fração. AB aqui, ó, na forma de fração. Ah, mas espera aí, eu peguei aqui o 4, mas o 4, ele é um número natural e também ele é um número inteiro. Por quê? Ele é um número inteiro porque você pode pegar o 4, por exemplo, ó, 4 dividido por 1, 4. Aí você tem assim, ó, porque, olha lá, você tem aqui, ó, o 4 inteiro, ó. 4 dividido por 1, 4. 4. Ih, peraí. Tá aqui, ó. 4. Por exemplo, 4 dividido por 1 dá 4. Ele é racional porque você pode representar o 4 na forma de fração, 4 dividido por 1. Mas espera aí. Tem o conjunto dos números racionais que dá 4, mas o 4 não aparece? É quando você tem, por exemplo, 16 dividido por 4. Tá aqui, ó. 16 dividido por 4 dá 4. O número ele pode ser representado na forma fracionária aqui, ó. E a gente vê que, por exemplo, esse tipo de fração aqui, ele é chamado fração imprópria, né? Ele é uma fração imprópria porque o numerador é maior que o denominador. Então, isso aí a gente vai estudar lá quando a gente entra no estudo de frações. Aí você começa a saber o que é uma fração própria, o que é uma fração imprópria, o que é uma dízima. Olha, é muita diversidade que tem no assunto de matemática, né? Assim como assuntos de outras disciplinas também. Então, só para você ter uma ideia, ó, tá aqui, ó. Tá lá. Tá? Então, o 4 é número racional porque você pode colocar na forma de fração. O 4, por exemplo, 4 dividido por 1. Então, quando você vai falar dos números racionais, tem zero nos números racionais. Então, vamos lá. Você tem o zero. Porque quando você pega zero aqui, ó, tá lá? O zero tá aqui. Porque ele é representado assim, ó, por exemplo, zero dividido por qualquer número aqui, qualquer número que você colocar aqui de zero, ó, por exemplo, 0 dividido por 4, 0 dividido por 123, tá lá? Tá lá. Ele é um número racional aqui, tá? Mas espera aí, quando eu disse assim que 0 pode ser dividido por qualquer número, o problema é que existe quando a gente estuda lá, num outro assunto que é limite derivada integral, por exemplo, quando você tem aqui 0 dividido por 0 aqui, ó, vai dar 0? Não. Quando você tem um 0 no numerador e o 0 no denominador, aqui, ele é colocado como indeterminado. Tá lá. Ele é chamado de indeterminado. Então, isso aqui é algo que tem que ser bem explicado ali quando entra no limite de derivada integral, que a gente vai ver isso. Então, eu só estou dando aqui a base, tá? Porque se eu fosse explicar isso assim de uma forma bem mais assim, tem que ter uma live só para isso. Aí tem que estudar dentro do limite de derivada integral, ok? Então, quando você tem 0 dividido por 0 aqui, ó, ele é indeterminado, ó, tá? 0 dividido por 0. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Então, você tem 0, aí entra o quê? Você vê, por exemplo, eu posso colocar, não preciso colocar menos 1, menos 2, menos 3. Eu vou só variar um pouquinho. Eu posso colocar menos 4, eu posso colocar menos, olha só, eu posso colocar menos 4, eu posso colocar menos 6,5. Ué, 6,5? Como assim? Vamos lá. Aqui na parte negativa e aqui na parte positiva. Eu vou colocar, por exemplo, 0. Eu posso colocar 3. Eu posso fazer também, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Mas eu posso colocar 0, 3. Eu posso colocar 5.
Eu posso colocar aqui, por exemplo, 7,2. Mas espera aí, mas que negócio é esse? Dentro dos números racionais, entrar 7,2, 6,5, porque até agora nós vimos números inteiros aqui, ó, mas sim. Só que nos números racionais, como a própria definição aqui básica, ó, o conceito que é na forma, é todo número na forma de AB, significa na forma fracionária. Então quer dizer que o 6,5 aqui, ó, aqui, ele é um número decimal, porque envolve já vírgulas, ele entra no número racional. Então o número racional são aqueles números que têm tanto os inteiros como números decimais. E você vê que o 6,5 e o 7,2, se a gente for usar a relação de pertinência, de pertence e não pertence, olha só que interessante. Então a gente pode usar o que a gente viu lá no quadro, o seguinte, ó, 6,5 e 7,2, eles não pertencem ao conjunto dos números naturais e eles também não pertencem ao conjunto dos números inteiros, né? A gente representa esses símbolos aqui, ó. Natural assim, inteiros assim. E tem representação assim, só assim, N, Z, Q, mas os livros eles colocam assim, ó, tá? Pronto. Eles não pertencem ao conjunto dos números naturais e Z. Porém, o 6,5 e 7,2, eles pertencem ao conjunto dos números racionais. E o 4? Sim, o 4, ele pertence... Opa, peraí, ó, eu falei que pertence, eu coloquei não pertence. Ele pertence ao conjunto dos números inteiros, naturais, perdão, números inteiros e números racionais. Tá lá. Pronto. Né? Então, se você pegar, por exemplo, uma fração 3/7, ele é uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. É chamada fração própria. E se uma fração vier com o numerador maior que o denominador, é uma fração imprópria, tá? 3/7 aqui, ele é uma fração própria e, com certeza, ele faz parte do conjunto dos números racionais. Porque numa fração própria, ele, quando você vai fazer uma divisão, converter em decimal, vai vir com 0, alguma coisa. Toda vez que uma fração tiver um numerador menor que o denominador, vai dar um resultado que tem um 0, pode acontecer de vir 0,0, né? 0,00, assim, e depois vem um número, assim, ó, um número aqui, ó, por exemplo, 38, pode vir um 0,015, 0,091, tá aqui, ó, tá? Vamos lá. Pronto. Então, é isso que acontece, tá? Aí, quando você tem agora, tá ali, você tem o conjunto dos números inteiros, você tem números naturais, perdão, novamente, conjunto dos números inteiros, e você tem um conjunto dos números racionais aqui, ó, números inteiros e números racionais. Agora faltou falar de um, que é o conjunto dos números irracionais. Eu tenho que falar sobre esse aqui, que é chamado números irracionais, é o conjunto dos números. Conjunto dos números irracionais, tá aqui, ó. Porque esse conjunto dos números irracionais aqui, que você tá vendo, são aqueles, ó, vou dar um exemplo aqui, tá lá. Quando você trabalha com irracionais, que envolve geralmente números que tá dentro de uma raiz, né? Vamos lá. Eu vou colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui raiz de 7. Tá lá, pronto. Conjunto dos números irracionais, vou colocar a raiz de 7. Eu vou colocar a letra π, que vale 3,14, ele é um conjunto dos números irracionais. Porque que quando você faz a divisão e aparece um monte de números na parte decimal, ele não tem uma finalização, ele fica infinito. Porque quando você tem o π, aqui, ele é 3,14. Mas se você for realmente ver nos livros como é que é a letra π, 3,14, na verdade é 3,14 e mais cheio de números aqui,
e ele nunca termina, fica numa reticência, ele é infinito. Então, quando acontece isso, ele é um número irracional, tá? Aqui a raiz de 7, por exemplo, é quando você tem uma raiz e que não dá uma raiz exata. Você tem a raiz quadrada, você pode ter também raiz quinta de um número, por exemplo, raiz de 15, tá lá. Você pode ter a raiz, por exemplo, raiz quarta de 25, tá lá. Agora vamos fazer aqui uma oposição aqui à raiz quarta de 25, um exemplo. Quer ver? Se eu falar para você que raiz quadrada de 25, tá aqui, ó, raiz quadrada de 25, ele pertence ao conjunto dos números naturais, números inteiros e números racionais. Aí as pessoas vão dizer, não, porque está dentro de uma raiz, mas espera aí. Lembrando que quando você estuda radiciação, lá, quando você estuda o estudo dos radicais, tem que tomar cuidado que existe raiz quadrada perfeita, porque a gente estuda mais raiz quadrada, né? Raiz quadrada perfeita, por quê? Raiz quadrada de 25 dá 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Tá aqui, ó. 2 fatores iguais, 2, é por isso que é raiz quadrada. Porque 5 vezes 5 vai de 5, dá 25. Como ele é perfeito, uma raiz quadrada perfeita, tá aqui, ó. É por isso que ele pertence ao conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. E ele não é irracional. Seria irracional quando você tem, por exemplo, raiz quarta de 25. Por quê? Porque assim, qual é o número que multiplicado 4 vezes, o número que se repete 4 vezes entre a multiplicação e que dê 25? Se você vai fazer ali, usando a calculadora, para calcular a raiz quarta de 25, né, vai dar um número que não vai ser um número exato, né? Vai dar um número decimal que multiplicado por outro, tá lá? É assim, eu vou pegar um x, ele dá um número x aqui, ó. Raiz quarta de 25 é um número x, aqui, só que, tô representando por letra. É um x, ó, repetido 4 vezes, ó. Multiplicando eles, ó, né? 1, 2, 3, 4. É um número aqui, tá lá, que multiplicado assim, ó, aparecendo 4 vezes, aí vai dar, ó, a raiz quarta de 25, que é o x, tá? E se você for pegar a calculadora, você vai pegar a calculadora e ver quanto é que dá, só para ter uma ideia. Novamente, eu estou só passando a base para você ver como é que é, entendeu? Então, concluindo, quando você tem números naturais, inteiros, racionais e irracionais, todos eles aqui, juntos, ele pertence ao conjunto dos números reais, tá? Conjunto dos números reais aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Tá lá. Então, é isso que você tem aqui. E qualquer número que você falar que pertence aos reais, pode ser um natural, um inteiro, um racional e um irracional. Ele pertence ao conjunto dos reais, tá? E depois a gente vai ver que existe um que um oponente, né? Um antagônico do real, ou o real antagônico dele, que existe um outro universo que é chamado conjunto dos números complexos. Então tá aqui, ó. Conjunto dos números complexos. Esse conjunto dos números complexos é assim, ó, só para ter uma ideia, ó, vou fazer como sempre, nessa minha bagunça aqui, porque eu estou dando a base. Porque eu dando essa base, pessoal, aqui, eu dando a base para vocês, é só uma base que eu estou dando aqui, eu tô usando a escrita manual, eu estou aqui escrevendo numa folha aqui. Quando você faz uma escrita manual, você desenvolve o seu cérebro, né? É bom você escrever, estudando e usando a escrita manual, escrita à mão, né? Você está desenvolvendo o seu cérebro. É a escrita manual que faz você aprender de uma forma mais eficaz, né? Eu sempre falo isso nas minhas lives, né? Do que você usar muito a escrita digital, né? A escrita manual é o melhor caminho ali. Então, por exemplo, então você tem uma coisa chamada de números complexos aqui, ó.
números complexos, pronto. Tá lá. Você tem aqui números complexos. Então, o que significa? Quando você fala assim de números complexos aqui, significa o seguinte. Eu vou pegar de novo a raiz quadrada de 25. Tá lá. Raiz quadrada de 25, ele dá 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. Agora, olha só uma coisa. Quando você tem uma raiz quadrada de menos 25. Agora eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar uma raiz cúbica de 8 e eu vou pegar uma raiz cúbica de menos 8. Pronto. É assim que começa quando inicia um assunto de números complexos. Você começar com esses exemplos aqui. É a metodologia de ensino, que é a introdução motivacional, que é o seguinte. Raiz quadrada de 25 dá 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Tá lá. Agora olha isso daqui. Raiz quadrada de menos 25, o que uma pessoa sem base, que não teve base, vai responder? Vai responder que vai dizer assim, se a raiz quadrada de 25 dá 5, então a raiz quadrada de menos 25 dá menos 5. Isso aqui está errado. Sabe por quê? É aí que você tem que estudar as operações que acontecem nos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Não importa. É quando você estuda as 4 operações, quando você tem aquele mais com menos dá menos, menos com menos dá mais com menos dá menos. Quando você estuda numa multiplicação e divisão. Né? Tá lá. Quando você está trabalhando com números radicais dentro da raiz, tá lá. Você está trabalhando com a multiplicação aqui. Não é menos 5, quer ver? Então, prova para mim que o menos 5 é raiz quadrada de menos 25. Como é que você prova? Da mesma forma que eu provo aqui, ó. Raiz quadrada de 25 dá 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Agora, olha só isso aqui. Menos 5 vezes menos 5, olha só. Diante de uma multiplicação ou divisão, menos com menos dá mais. Então, 5 vezes 5 dá 25. Então, não dá esse menos 25 aqui. Tá? Raiz quadrada de um número negativo, ele já entra... Toda vez que for índice par aqui, com um número negativo, ele já entra numa outra dimensão que é chamada de números complexos. Então, se você quer representar na forma de números complexos, é assim. Raiz quadrada de menos 25, ele dá 5? Já dá. Mas você vai botar 5i, porque esse i aqui, ele é um número complexo aqui. É um número complexo, que não se sabe que número é esse, um número complexo, que quando você multiplica por 5, ele dá menos 25. Quando você vai... Tá lá, mas quando você vai pegar ali o livro, quando você pega um livro ali, de matemática, qualquer livro ali, essa letra I aqui, de complexo, ele é assim, na verdade. Ele é raiz quadrada de menos 1. Ele é assim, ó. Ele tem uma determinação que o número complexo I é igual a raiz quadrada de menos 1. Aí você vai lá pesquisando, você pesquisa, você lê o livro, é você fazer leitura para você compreender. Aí cabe a você pesquisar, porque se você quer ser um especialista em matemática, você tem que pesquisar aqui. Porque se eu for explicar isso aqui bem, eu tenho que fazer de uma forma bem minuciosa, fazendo uma outra live, né? Então, o que acontece? Mas a minha live aqui é só para você ter uma base. Mas eu já estou te dando já algo assim bem extensivo aqui para você saber, né? Agora, quer ver? Olha só, raiz cúbica de 8... Peraí, deixa eu botar aqui, ó. Pronto. Deixa eu botar assim, ó. Agora, olha só aqui. Raiz cúbica de 8... Se você pegar aqui, qual é a raiz cúbica de 8? Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 8? Mas, vamos lá. Raiz cúbica de 8 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí o aluno que esqueceu lá, que não tem base,
Como é que ele vai achar a raiz cúbica de 8? Aí vai perguntar, Marcos, como é que eu sei, como é que você sabe que dá 2 aqui, que multiplicado por 2 dá 8? É porque existe lá, no assunto que você estuda dentro dos números naturais, que é o MMC e o MDC. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Mas para você aprender isso aqui, você tem que aprender um assunto dentro de números naturais que são fatores primos. Tá lá. Olha a base que você tem que ter, ó, fatores primos. Você tem que saber o que são fatores primos. Significa que você tem que pegar um número e você fatorar ele. Você pega o 8, puxa a barra aqui, aí você vai fazendo 8 dividido por 2, 4, 4 por 2, 2, 2 por 2, 1. E que você vai precisar de ter noção de fatores primos, recordar, porque você vai trabalhar também com extração de raiz quadrada, raiz cúbica. E você precisa ter noção de fatores primos. Você imagina você querer fazer raiz quadrada de 125. Tá lá. Raiz quadrada de 125. Não tem, mas eu vou botar um cubo aqui. Aí tem. Não, tem a raiz quadrada. Mas só que vai dar um número decimal. Mas quando você coloca um cubo aqui, um índice ímpar, eu sei que raiz quadrada de 125 dá 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. Tá? Aí, ó, 2, 2 e 2. É por isso, ó. Opa, aqui. 2, 2 e 2. 3 números, 3 fatores, porque tem o 3. Agora, olha só isso aqui. Agora, olha esse. Raiz cúbica de menos 8. Aí você fica pensando. Raiz cúbica de menos 8. Aí o aluno vai dizer assim. Vai dar quanto? Ah, se raiz cúbica de 8 dá 2, né? Aqui, eu botei 2 e 2 aqui, gente, mas a resposta é 2, tá? Ele vai botar menos 2. Ele tá correto? Tá. Por quê? Aí você fica pensando, ué, dá menos 2 mesmo? Sim, porque se você pegar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, da mesma forma aqui, ó, só que aqui é com positivos, né? Mas aqui, como é com negativo, ó, tá correto, dá menos 2, sabe por quê? Porque, ó, menos 2 vezes menos 2, ó, menos com menos dá mais. 4 vezes menos 2, 4 vezes menos 2 dá menos 8, porque é mais com menos dá menos. Então, isso aqui está correto. Você conclui que esse aqui, o menos 2, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Conjunto dos números inteiros, porque envolve positivo e negativo. Depois você vai ter que estudar, quando você for ler uma referência bibliográfica, um livro, você vai estudar dentro dos números inteiros que existem números inteiros não negativos e números inteiros não positivos. Entendeu? É isso. É isso que acontece, tá? Então vamos ver aqui, deixa eu ver. Agora, só pra gente, né, encerrar, vamos ver. Tá lá, ó. Então tá aqui, ó. Tá aqui mostrando. Depois a gente vê isso aqui mais tarde, ó. Aí tá aqui, ó. O sinal mais exclui os negativos, exclui os positivos, ó. Tá aqui falando tudinho que eu falei daquele negócio de números inteiros não positivos, não negativos, ó. Aí você tem enumeração de elementos, ó. Conjunto cujos elementos são esses aqui, ó. O e 2. Aí você representa numa forma de chaves aqui, ó. Conjunto das vogais A, E, I, O, U. Aí você representa assim, ó, na forma de chaves, ó. Conjunto dos números naturais com asterisco. Sem o 0, ó. 1, 2 e 3, bota na forma de chaves, ó. Mesma coisa aqui, né? Aí tem as convenções que você usa aqui, ó. Tá? Tá aqui. Aí você tem a notação por propriedade. Aí entra lá naquele x pertence a R, desde que x é maior que 1. Aí quando você estuda lá, né, no assunto chamado intervalos, quando você estuda intervalos ali, você estuda ali intervalos, pronto. Que isso aqui vai ser muito importante quando você entrar no assunto de funções, quando entrar função de primeiro grau, segundo grau, quando você estuda todas as funções ali para você construir gráficos, né? Aí quando você entra no assunto de intervalos, é quando você coloca
números aqui numa reta, entendeu? Ó, numa reta, aqui é um segmento de reta, né? Na verdade é na reta. Aí tem que ter uma referência, por exemplo, tem um 0 aqui, né? Aí você coloca os números aqui, ó. Os números aqui, né, que ficam à esquerda aqui do 0 são números negativos, isso aqui são números positivos, né? Tá lá. E que você depois vai estudar o estudo do sinal da função, lá no ensino médio. Aí você tem as representações de conjuntos assim, por exemplo, é o conjunto dos números tal que esses números pertencem ao conjunto dos números naturais e desde que esses números sejam maior que 1, tá lá. Então, ele está querendo dizer que são os conjuntos dos números reais e que seja maior que 1. E se você for fazer a enumeração desses elementos, então fica assim, por exemplo, aí tem um nome, por exemplo, dado um conjunto A, o conjunto A é esse conjunto aqui. Aí como é que você enumera ele, então? Aí você tem que fazer é chamada a anotação, você tem que fazer a leitura daqui do que representa esse código aqui, né? Que a gente chama de, né? Vamos dizer que a gente chama de código, né? Essa anotação aqui, ó, representando assim. O que é? É um conjunto X, quer dizer, um conjunto dos números, desde que esses números pertencem aos reais e que seja maior que 1. Então, é você pegar os números que sejam aqui maiores do que 1. Eu sei que se eu pegar um número maior que 1, mas que pertence ao conjunto dos números reais, eu não posso colocar 2. Porque quando você fala que é real, ele envolve tudo. Lembrando que real envolve números naturais, números racionais, irracionais, né? Tem que ser maior que 1. Então vamos dizer que eu vou começar com 1,01. Tá ali. Esse 1,01 aqui, ele já é maior que 1. Então, quando você vê isso aqui, quando fala que o conjunto dos números reais, são todos os números reais maiores que 1. Então, envolve isso aqui no intervalo. Porque quando você estuda intervalo aqui, ó, ele está querendo dizer assim, aí você coloca aqui o 1. Quando acontece isso, quando é números reais, que envolve todos os números, você coloca no número de intervalo, porque vai envolver infinitos números. Você não sabe quantos números entram ali maior que 1, né? Agora, cuidado. Se fosse assim, ó, conjunto dos números que pertence aos conjuntos dos números naturais, aí sim, ó, conjunto dos números naturais, tá vendo? É isso que é ser especialista em matemática, entendeu? Aí você tem aqui, ó, conjunto B. Se falar números naturais, aí eu posso com certeza, ó, peraí. Conjunto, tá, eu coloquei assim, ó, significa o seguinte, ó. Significa assim, é maior que 1? Aqui, então, ó, vou colocar aqui maior que 1. Pronto. Que na verdade tive que colocar assim, ó. X, desde que X pertence aos números naturais e X é maior que 1. Pronto. Então, como é que vai ficar a numeração? Aí a numeração. Ah, é natural? Então, eu só posso colocar números naturais. Então, eu posso colocar que tem que ser maior que 1. Então, eu começo com 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Pronto. Aí. É natural porque não envolve números racionais, decimais que eu falo, né? Apesar de que esses números aqui, eles são tanto naturais quanto inteiros, positivos e racionais inteiros, tá? Tá lá. Então tá aqui, ó. Agora quando é real, não. Eu não posso fazer essa numeração assim. Eu tenho que colocar ele numa reta. Eu sei que aí quando é maior aqui, aí você bota uma bolinha aberta. A bolinha aberta significa que o 1 ele está excluído. Quando você estuda lá intervalos, você tem a bolinha aberta e a bolinha fechada. A bolinha aberta significa que é um número que está excluído, ou seja, se eu quero apenas números maiores que 1, o 1 não está incluído. Tem que ser um número que inicia que seja maior que 1. Mas quem é ele? Você não sabe. Então, quando você vai fazer um intervalo, aí você coloca a bolinha aberta, porque está excluindo ele, e você pinta. Não tem a parte que a gente faz a pintura? Essa pintura significa que são
todos os números que estão aqui que sejam maior que 1. Tá aqui. E quantos tem aqui? Deve ter trilhões, quatrilhões, nem isso tem muito mais do que isso, é infinito, entendeu? É isso que você tem a noção. Aí tem aqui, ó, as representações, tá aqui, ó, tá aqui as representações que você pode pegar no livro. Aí tem a parte conjuntos unitários, conjunto vazio e conjunto universo. Aí tem a definição. Só eu ter dado essa etapa inicial aqui, né, dessa bagunça toda que eu fiz aqui, mas eu tendo feito a explicação, você já vai pegar um livro e você já vai começar a fazer a leitura dos restantes aqui, entendeu? Aí entra na parte de subconjunto, aí que você tem a parte de está contido e não está contido, contém e não contém. Esses símbolos aqui é usado para subconjuntos. Tá lá. É quando você relaciona um conjunto com outro conjunto. E quando que não pertence, você relaciona elemento com um conjunto. A gente vai fazer isso na forma de exercícios, tá? Nas próximas apresentações aí. Tá aqui, ó, subconjunto, ó, tá tudo aqui falando, ó. Representando aqui, ó, tá, ó. Tudo que fala aqui sobre conjuntos, tá? Então é assim que você inicia o estudo da matemática. Aí tem um monte aqui, ó. Tem um monte aqui, ó, de propriedades aqui de conjuntos, ó, que você vê aqui que eu estou mostrando, ó. Ó, representando conjuntos dessa forma. Aí você tem conjunto união, interseção, aqui, ó, tá? Tá aqui, ó, falando tudo isso aqui. Então, isso aí a gente já vai fazendo na forma já de exercícios, entendeu? Olha quanta coisa aqui, né? Que a gente estuda do conjunto. Aí entra produto cartesiano, tá aqui, ó, pronto. E aqui tem os exercícios, né? Que começa aqui, ó, pronto. Tá lá, e a gente faz lá exercitando, né? Então é assim, quer dizer, é muita coisa que a gente aprende, que a gente estuda, muitas propriedades, tem diversidade de questões aqui, então isso aí a gente vai treinando, né? Então, cabe ao profissional de ensino, ele apenas dá a base, e vai depender de você, né? De você pegar uma leitura, você tem que fazer uma leitura, né? Não fique dependendo do profissional de ensino ali para você querer aprender as coisas. Você tem que prestar atenção na aula, na escola, nas lives. Tem muitas lives boas aí, né? Que são feitas aí na rede de compartilhamento de vídeos, né? Tem bons professores que fazem boas lives aí e eles explicam ali a matéria, mas você tem que fazer a sua parte também de você ler, entendeu? Então tá aí, pessoal, eu dei uma ideia aí, né, do que é aí, né, o teoria dos conjuntos, né, eu dei, na verdade, uma introdução, que é a nossa parte 2, né, e tá aí. Então a parte 2 refere-se à teoria dos conjuntos, né, então depois a gente vai fazer alguns exercícios aí, né, pegando um exercício simples, um mais difícil que o outro, até pegar do nível de vestibular, ok? Tá aí, então a missão cumprida tá aí dessa parte 2 aí sobre teoria dos conjuntos, ok? Então valeu, um abraço e até lá.